presidente Lula já era uma promessa dele vetar o PL da dosimetria, e olha que o texto original previa era anistia. Anistia que no seu significado original significa o perdão, o esquecimento. E hoje, dia 8 de janeiro, né, completando aí 3 anos desde que os apoiadores de Jair Bolsonaro foram ali atraídos para a sede dos três poderes, convidados, digamos assim, pelo próprio policiamento aqui do Distrito Federal, disseram que eles seriam escoltados até lá embaixo, depois a situação perde o controle, e nós tivemos aí, nesses últimos anos, né, muitos presos políticos, simplesmente por apoiarem o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tirarem fotos no Congresso Nacional, idosos que foram presos, que tiveram suas aposentadorias canceladas, né? Uma série de arbitrariedades. Vem o Congresso Nacional, depois de muita luta, consegue aprovar um texto que prevê redução de penas, e hoje, completando 3 anos, dia 8 de janeiro de 2026, Lula veta todo esse trabalho, todo esse texto, né, que não é o ideal, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado Capitão Alden, do PL, da Bahia, da oposição. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Revista Exato. Já abro essa edição querendo te ouvir, porque já era esperado que o presidente Lula, que é um anistiado político também, vetasse. Como o senhor avalia esse veto? E é importante dizer também, né, deputado, que esse veto é mais uma sinalização para a militância da esquerda, porque quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez, um enorme prazer fazer parte dessa grande audiência. Olha, estão chamando isso de defesa da democracia, esse grande evento, essa grande encenação de hoje. Mas vamos falar a verdade. Democracia não é palco, democracia não é cerimônia, democracia não é governo e STF de mãos dadas comemorando a própria narrativa. Condenar vandalismo é óbvio, sempre foi vandalismo. O problema é usar o 8 de janeiro como instrumento político permanente. Depois dos fatos, nós vimos prisões em massa, penas desproporcionais, processos sem juiz natural, censura disfarçada de regulação e gente com medo de falar. Isso não fortalece a democracia, isso não é democracia. Muito pelo contrário, é uma democracia fragilizada. Democracia de verdade se sustenta com o devido processo legal, direito de defesa, liberdade de expressão e limites claros entre os poderes. Quando um só lado pode falar, quando discordar vira crime, quando a crítica vira ameaça, não estamos celebrando democracia coisa nenhuma. Estamos encenando. O Brasil de hoje precisa de justiça e não de espetáculo. Precisa de equilíbrio e não de vingança política, e é o que nós estamos assistindo. Sem isso, qualquer cerimônia é só encenação e a conta chega depois. Sobre as razões do veto do descondenado, que, como você disse, é um anistiado político, como tantos outros desqualificados que falam o tempo todo, sem anistia, mas a maioria deles, se não foram anistiados, tiveram parentes e amigos ou camaradas, companheiros que também foram anistiados. Diga-se de passagem, por crimes de sangue, sequestros, terrorismo, atentado à bomba, assassinato. Quem não lembra de Carlos Prestes, que foi condenado por assassinato? Quem não lembra de outros tantos? José Genuíno, que participava ali da guerrilha do Araguaia, que pegou em armas, que implodiu com bombas, carros, praticou sequestros. Tudo isso está na história. Tudo isso está ao longo dos processos criminais envolvendo pessoas supostamente ligadas com esses fatos terroristas. Então já é esperado essa não acatar da determinação e deliberação do Congresso Nacional. As duas casas deliberaram e aprovaram a chamada dosimetria, então já era esperado esse veto, e isso tudo, como você disse, fortalecerá ainda mais no âmbito da direita, dos conservadores e daqueles que acreditam na verdadeira liberdade, que precisamos, esse ano, mais do que nunca, eleger cada vez mais senadores, cada vez mais deputados federais, para a gente equilibrar ou reequilibrar essa harmonia, essa dita harmonia entre os poderes, e aí sim fazer a diferença. E isso só se consegue com uma maioria no Parlamento Federal.
Deputado, inclusive, para a nossa audiência que está chegando agora, né, nós estamos aqui repercutindo porque agora há pouco o presidente Lula vetou a proposta da dosimetria, mas é importante dizer que quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. O senhor acredita que, diante da votação que nós tivemos na Câmara e no Senado, que aprovaram esse texto que prevê uma redução de penas, a derrubada do veto é certa ou pode acontecer desse veto ser mantido? Eu não tenho dúvidas de que o Congresso Nacional vai derrubar o veto do presidente da República. Eu não tenho dúvida que vai ser mais uma derrota na conta desse descondenado. E, mais uma vez, como ele sempre tem feito, falam tanto em democracia, falam tanto em liberdade, né, de expressão, falam tanto em respeitar os poderes constituídos, mas o que é que eles vão fazer? Vão correr no colo de papai, de Alexandre de Moraes e todos os demais aspones do STF para recorrer da decisão que foi unânime e que foi majoritária, que seguiu todos os trâmites regimentais, todos os critérios regimentais e vão correr para o quintal do governo federal, que hoje é o STF, gerando aí mais um impasse, gerando aí mais desgaste entre os poderes. Eles falam o tempo todo em união, vamos equilibrar, vamos pacificar, mas eles não querem a pacificação, eles não querem a união deles, né? Mas isso vai representar mais um capítulo na nossa história, né, na nossa triste história, mostrando que verdadeiramente não temos a harmonia entre os poderes, não temos independência entre os poderes, e o que ele quer, de fato, é implantar uma ditadura. Só está faltando aí alguns poucos passos para que a gente possa ser declarado, de fato, de direito, um narco-país e uma ditadura da toga. É a verdadeira democracia relativa do PT, né? Que o próprio presidente Lula disse ali, logo que entrou no poder em 2023, que a democracia é algo relativo. Vamos resgatar, inclusive, deputado, que desde o 8 de janeiro, o PT vem tentando ali, a cada ano, fazer esses eventos. Hoje não é diferente, vai ter um evento agora à tarde no Supremo Tribunal Federal. E o veto também foi assinado hoje de forma simbólica durante uma cerimônia lá no Palácio do Planalto. Como é que o senhor vê o PT tentando aí construir ano a ano, pelo menos enquanto está ali no comando do Palácio do Planalto, no Poder Executivo, querendo oficializar a data do 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, né? Tentando, de certa forma, manipular a história? Olha, é história para boi dormir. Só acredita nessa história de proteção da democracia quem não conhece a realidade, quem não está acompanhando verdadeiramente o que está acontecendo no Brasil. Esse desgoverno, juntamente com vários partidos políticos de esquerda em especial, dizem estar defendendo a democracia, mas o tempo inteiro ficam tendo relações com países e com presidentes e com ditadores que, de fato, e de forma concreta, e diante de denúncias de organismos internacionais, diante de denúncias de jornalistas que estão sendo perseguidos, né, por esses ditos governos que foram supostamente legitimamente eleitos pelo povo daqueles países, a exemplo de Cuba, da própria Venezuela e de outros tantos países, que o Brasil fez questão, desde o início desse desgoverno do descondenado, de estreitar relações. Veja, quem não lembra, na praça da Rússia, na Praça Vermelha, no Kremlin, você ali, Lula, juntamente com vários outros chefes de Estado, todos eles, na sua grande maioria, envolvidos em histórico de golpes. E golpe de verdade, não é esse fajuto golpe que tentam atribuir o 8 de janeiro. Não existe lugar nenhum do mundo, na história, onde se houve um golpe ou tentativa de golpe com bolas de gude, com paus e pedras, e com pessoas segurando bíblias, e com pessoas idosas, com comorbidades, pessoas que não têm experiência bélica, pessoas que não têm experiência militar, sem emprego de violência, sem emprego de armas, no final de semana, sem atentar de fato de direito contra possíveis autoridades, todo o processo baseado em suposições,
Alguém mandou, alguém determinou, supostamente Bolsonaro mandou, supostamente Bolsonaro conhecia, supostamente recebeu uma ordem, tudo no supostamente nada de concreto. Então, eu acho que Sun Tzu, o famoso conhecedor profundo das táticas milenares de guerra, deve estar se remexendo, se remoendo no caixão, onde ele quer que esteja, quando ele olha para o Brasil. Quando você simplesmente pode tentar um golpe, com bola de gude, no final de semana, sem ataque direto a autoridades e apenas e tão somente depredando patrimônio público, eu acho que ele tem que reinventar a sua história, ou se ele estivesse vivo, ele teria que reescrever todas as suas estratégias, todas as suas táticas focadas no eventual revolução armada, para a tentativa de tomar o poder ou de se manter no poder. Então, é hipocrisia. Falar em democracia aqui está ciscando com a Venezuela, ciscando com a China, ciscando com a Coreia do Norte, recebendo o próprio Maduro como se fosse o líder, o chefe de Estado, e tantos outros episódios clássicos e muito claros de que, de fato, eles não respeitam a democracia.